Fala galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Gil de volta na área e eu venho trazer para vocês hoje uma aulinha sobre reforma protestante e contra-reforma. Galera, a gente vai discutir sobre esse movimento que representou uma grande ruptura no cristianismo ocidental e fez aí surgir o que nós chamamos de igrejas protestantes, né? Igreja luterana, igreja anglicana, calvinista, batista, anabatista e por aí vai. É óbvio que a gente vai se ater às principais mudanças nesse período, né? As principais reformas, né? Ou seja, a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana, beleza? Além disso, a gente vai falar da contra-reforma católica, ou seja, o movimento de reação da igreja católica a esse processo de ruptura. Galera, primeiro para a gente tentar entender por que houve, né? O que levou, o que aconteceu, né? Para gerar a reforma protestante, a gente tem que olhar o contexto internacional à época. Bem, a gente está naquele contexto da transição ali, né, do mundo medieval para o mundo moderno. A gente está no início do mundo moderno, né? Vamos lembrar que lá na Idade Média, né, a Igreja Católica era de fato a principal instituição, não só religiosa, mas também política e social. A Igreja Católica controlava a vida dos indivíduos, né, de todas as formas possíveis, controlava a produção de conhecimento, né? Quando a gente tem a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente percebe, né, que essa Igreja Católica ela tem esse poder político enfraquecido. Olha o que eu falei, poder político. Eu não estou falando em poder social ou poder religioso, tá? Por mais que internamente já existissem aí uma série de críticas e vai ser justamente sobre elas que a gente vai daqui a pouco tocar no assunto. Então você tem ali uma transição, né, uma perda de poder político nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Até porque essa transição também é marcada pela formação dos Estados Nacionais modernos. Ou seja, a gente está falando ali do novo processo de unificação lá política, né, de unificação territorial, de surgimento das monarquias como nós conhecemos. E aí, obviamente, esses reis que surgiam à época tinham muito interesse em enfraquecer esse poder político da igreja. Então, por isso que, em boa parte dos casos, a gente vê, por exemplo, né, o poder político, ou melhor dizendo, a gente vê os reis enfraquecendo ou ajudando o processo de reforma, visando o enfraquecimento político da igreja, até pelo próprio alto, né, fortalecimento do poder dele mesmo, do rei. A gente vai ver também a nobreza, né, que apoia em muitas medidas aí essa reforma protestante, uma vez que a nobreza tinha, ó, olho grande nas terras que pertenciam ainda à Igreja Católica. Rodrigo, você está falando isso, está falando aquilo outro, e a burguesia? Porque eu ouvi por aí que a burguesia tem a ver com essa questão toda. Sim, a burguesia vai ter, né? A burguesia vai ser a classe social desse processo, né? Em especial quando a gente fala da reforma calvinista, tá? Mas aguenta um pouquinho. Vamos concluir aqui o contexto. Para além disso, a gente também tem um contexto de transformações, né, no plano cultural e científico. A gente passou aí, está passando pelo processo do renascimento cultural e científico. A invenção da prensa de Gutenberg, ou seja, né, aquele, se a gente pode dizer assim, aquele equipamento, aquela forma de se reproduzir, né, escritos sem precisar de ser os monges copistas, ou seja, aqueles monges que copiavam à mão a Bíblia, as escrituras, enfim. Isso facilita a difusão de novas ideias, né? A partir do momento que você consegue ali reproduzir de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais rápida. Calma, galera, não façam comparações com os dias de hoje, tá? A gente está lá no século XV e século XVI. A reforma de fato vai acontecer no século XVI, né? Mas esses questionamentos já vêm de séculos anteriores. Então você tem ali uma forma de reprodução dessas ideias, né, de maneira muito mais prática, de maneira muito mais dinâmica e consegue chegar em outros locais. Ainda um pouquinho, né, ligando àquela história lá do fim do feudalismo, né, a gente tem ali no campo, né, uma dificuldade da igreja manter, né, o domínio das suas terras,
justificar ideologicamente o domínio de suas terras, enfim. E aí, obviamente, a gente percebe essa perda de poder da igreja. Para além disso, aí vem a burguesia, né? A burguesia é aquela classe nascente, né, emergente, que surge lá no renascimento comercial e urbano e com o processo de formação das monarquias nacionais modernas, começa a tomar um corpo mais orgânico, começa a ganhar mais dinheiro, só que tem um problema. Ganhar dinheiro, em certa medida, era pecado, ou seja, quando se praticava a usura, o lucro, isso era condenado pelas escrituras sagradas. Né? Aí você falou assim, Rodrigo, você está de bobeira. Não, não estou. Né? Um dos grandes problemas que a burguesia enfrentava, né, em relação à Igreja Católica é que a usura, né, que é a prática da cobrança do lucro, na verdade é o lucro sobre os juros, né, para a gente ter mais aí assertividade sobre a coisa. A cobrança dos juros sobre... a obtenção de lucro sobre os juros, né, era algo muito mal visto pelas escrituras sagradas. Era mal visto, não, era condenado, era um dogma incontestável. Então a burguesia ela queria continuar ganhando dinheiro, emprestando dinheiro a juros. Né? Vamos lembrar que uma parte dessa burguesia são os banqueiros. Só que, obviamente, essa burguesia ela tinha medo. Tinha medo de ir para onde? Para o inferno. Isso aí, né? Poxa, caramba, eu, católico, né? Sou um fiel da igreja, mas eu também quero ganhar dinheiro. Como assim não pode? Né? Se Deus me permitiu ter o livre-arbítrio, como é que eu não posso utilizar o meu tempo a meu favor? Enfim, né? Você tem uma sucessão de ideias, né? Especialmente aí advindas do renascimento cultural, que também permeiam as mentalidades dessa burguesia, fazendo com que essa burguesia questionasse ainda mais, né, essa proibição da Igreja Católica. Tá? Para além disso, galera, é interessante a gente perceber que existia já dentro da própria Igreja Católica algumas cisões, né? Você tinha ali as cisões entre as visões do Santo Tomás de Aquino, né, que é a visão tomista, né, com a visão de Santo Agostinho, né, ou a visão agostiniana. De um lado, né, o Santo Tomás de Aquino defendendo a ideia de livre-arbítrio e a salvação pelas obras, e o Santo Agostinho, né, na concepção agostiniana, falando, não, a salvação ela se dá pela fé e pela predestinação. E a gente vai ver como é que esses conceitos, né, tanto o tomista quanto o agostiniano, acabam ajudando a formular novas ideias para as novas igrejas que surgem a partir daí. Tá? Lembrando, a gente está falando de um movimento de cisão da Igreja Católica, beleza? Aliás, melhor, da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja, de uma forma geral, já tinha tido lá, né, o Cisma do Oriente, quando você teve a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, né, e a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega, com sede lá em Constantinopla, tá? A gente está falando aí da divisão da Igreja Católica Apostólica Romana. Show de bola? Tranquilo? Se ficou confuso, galera, manda nos comentários aí que a gente tira a dúvida. Bem, então eu estou falando para vocês, e vocês acredito que estejam entendendo, que, caramba, existia ali uma série de fatores, né, dentro do contexto externo à igreja, que pressionava a igreja por essas reformas. Vamos lá, olha o que eu estou falando, é uma reforma. Você mantém a estrutura cristã, mas alguns ritos e alguns dogmas vão ser modificados. Para além da questão da usura, que era uma questão muito central para a burguesia, né, para além da questão do enfraquecimento visado lá pelos reis e pela nobreza, enfim, existiam questões internas na igreja que acabavam por ruir o poder dessa igreja católica. Ao passo que a igreja pregava, por exemplo, a humildade, né, pregava a ajuda aos pobres, pregava, por exemplo, o olhar ao outro, né, o amar ao outro como a si mesmo, você tinha um clero, especialmente o alto clero, né, que, enfim, cometia as maiores barbaridades. Né? É um alto clero, por exemplo, que cometia usura. É um alto clero que, por exemplo, vendia cargos eclesiásticos, ou seja, vendia os próprios cargos. Né? Você teve papas, por exemplo,
o Papa, que agora me foge o nome do título de Papa dele, mas é o Rodrigo Borgia, né, que foi o Papa, inclusive, que assina o Tratado de Tordesilhas. Eu vou ver se eu consigo subir aí para vocês o nome dele, o nome de Papa dele. Ele comprou, né, inclusive, o próprio título de Papa dele. Ele comprou o Colégio de Cardeais, ele subornou o Colégio de Cardeais. Né, existia muito isso. Então, assim, você tem a venda de cargos eclesiásticos, bispos, né, muitos bispos compraram seus cargos. Né. Para além disso, você tinha a venda de imagens sacras, a ideia de vender uma imagem, né, que pertencia à igreja. Né? Obviamente quem comprava isso eram as famílias mais ricas. E tinha a famosa venda do perdão, ou melhor dizendo, a venda das indulgências, ou da carta de indulgência. O que é isso? É aquela coisa, né? Vem você, compre aqui você o terreninho, né, o seu pedacinho do terreno ao lado de São Pedro aqui no céu. É, mais ou menos isso, galera. Né? Os caras vendiam terrenos no céu, vendiam, né, o perdão. Mas como é que era isso? Imagina você, que é um burguês, ou um nobre, uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa que cometeu as maiores atrocidades a vida inteira. E aí você está lá no seu leito de morte, enfermo, desesperado, porque você não sabe o que vai ocorrer quando você morrer, mas você tem muito medo. Muito medo porque você tem consciência dos seus atos. E, obviamente, a consciência dos seus atos ela acaba entrando em consonância com a sua moral religiosa, ou seja, com a sua moral religiosa católica. Se você cometeu usura, se você, enfim, cometeu outros tipos de pecados aos olhos da Igreja Católica, era certo que você iria, né, não lá para cima, mas lá para baixo. Porém, existia a carta das indulgências, ou de indulgência. A indulgência é perdão. E aí você comprava. Só que essa compra era uma compra, né, valiosíssima e cara. Exemplos, né, você tem nobres que doavam 25, 30, 40% de todos os seus bens no leito de morte, em nome do perdão. Bem, se conseguiu ou não, ninguém voltou até hoje para dizer que sim ou que não. O certo é que essa prática era extremamente criticada. Especialmente para aqueles que já não enxergavam na Igreja Católica, né, um mecanismo de fé, ou um mecanismo de exercício da fé, da forma como eles entendiam. Né? Além do Santo Tomás de Aquino, né, e do Santo Agostinho, você teve né, alguns precursores de tentativas de reforma, como o John Wycliffe na Inglaterra, o John Hus, né, na Tchecoslováquia, enfim, que tentam de alguma maneira criar ali modelos ou processos de reforma. Bem, mas aí surge Martim Lutero, né? Um monge, uma figura que vai ter por trás um apoio político muito forte, por isso ele executa, né, a sua reforma. O Martim Lutero vai ser o primeiro a quebrar com essas amarras, né, da Igreja Católica, quebrar com essa... Com os dogmas que ele acreditava que não eram corretos e mais com as práticas que ele considerava completamente equivocadas. Né? E o Martim Lutero vai publicar as suas chamadas famosas 95 teses, né? E vai afixá-las, né, lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. É importante que a gente entenda que essa publicação das suas 95 teses, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de algumas delas, não das 95, talvez 2, 3 ou 4, né? Mas é importante que a gente entenda que esse processo de afixar, de discursar contra a igreja na frente da própria igreja a qual ele pertencia, vai gerar, obviamente, um processo de expulsão. O Martim Lutero vai ser excomungado da Igreja Católica. Enfim, e aí o Martim Lutero ele vai adotar alguns princípios que ele considerava, na verdade, fundamentais, né? Primeiro, a salvação. Salvação para ele só se dava através da fé, tá? Ou seja, a fé e o exercício dela através do cumprimento dos dogmas era de fato aquilo que o indivíduo necessitava para garantir a sua salvação.
a livre interpretação da Bíblia. E a livre interpretação tem aí o pressuposto da livre tradução da Bíblia. Vamos lembrar que os ritos da Igreja Católica eram em latim. E aí, a gente está falando aí de uma Europa onde uma galera, né, mal sabia o seu próprio idioma, que só o latim. Então era muito difícil ter acesso, né, aos dogmas que estavam na igreja, ou melhor, que estavam na Bíblia. E aí o Martinho Lutero defendia que a Bíblia ela tinha que ser de livre tradução pro idioma, né, nativo, e de livre interpretação, ou seja, ele não precisava ali do padre ou de qualquer clérigo na frente daquele indivíduo, né? O próprio indivíduo, na sua oração, no seu momento interior de fé, poderia ler aquela Bíblia e interpretá-la da forma como achasse melhor, né? Até porque aí vem um outro princípio do luteranismo, né? Ele defendia que a relação entre o fiel e Deus era uma relação direta. E outra coisa, ele falava que a Bíblia era a única fonte de verdade, né, da palavra de Deus, beleza? Além disso, né, vai suprimir as imagens, né, vai suprimir o latim dos cultos, os cultos vão ser, né, na língua nativa, vai defender a submissão da igreja ao Estado, isso tem muito a ver com o apoio político que ele tem, apoio político inclusive, né, que fez com que esse Martinho Lutero, que tanto defendia uma igreja mais próxima dos fiéis, não apoiasse, por exemplo, camponeses na revolta contra os nobres. Aliás, né, camponeses esses que foram massacrados pelos nobres. E aí isso é uma vírgula na história do Martinho Lutero, né? Manutenção apenas de 2 sacramentos, né, o batismo e o casamento. E o Lutero vai ser, de fato, a grande figura que inicia esse processo todo de reforma religiosa e vai inspirar, né, outras figuras. É interessante que a reforma do Martinho Lutero acaba dividindo, né, a Alemanha nesse período todo, né? E essa divisão, né, você vai ter uma Alemanha dividida entre católicos, né, e protestantes. E essa divisão ela só vai ser, de fato, não terminada, mas que fosse garantida, né, uma certa paz, né, para a convivência. Na verdade, não a Alemanha, ali no Sacro Império Romano Germânico, né? A paz vai ser assinada a paz de Augsburgo, lá em 1555, se eu não me engano. Tá? E aí garante-se, por exemplo, que a Alemanha vai ser luterana e a Áustria, né, que fazia parte ali do Império Austro-Húngaro, que fazia parte ali, né, do Sacro Império Romano Germânico, permaneceria católica. Beleza? Tranquilo? Né? A paz de Augsburgo vai ser assinada pelo rei Fernando I. Tranquilo até aqui, gente? Se estiver muito confuso, depois vocês tirem dúvida. O Lutero acaba sendo o cara que influencia outras figuras. E aí vai influenciar aquele... só um porém, tá? Só um porém. O Lutero não abre mão da condenação da usura, tá? A usura continua condenada. Por isso que, inclusive, né, a burguesia não vai ser tão adepta assim desse luteranismo. Porque, por mais que fosse um processo de reforma, ainda se aproximava muito do que era o catolicismo. Sem, obviamente, aquelas práticas execráveis como venda de indulgência, venda de cargos eclesiásticos, né? A corrupção toda do clero, enfim, o que se passava de ruim dentro da Igreja Católica à época, né? O que os indivíduos que pertenciam à Igreja Católica exerciam à época. E aí ele vai inspirar uma figura chamada João Calvino, beleza? Que era, né, um francês radicado na Suíça que vai se aproveitar do que o Lutero fez e vai construir ali um outro modelo de reforma. Com um grande detalhe, ele vai pegar lá aquelas ideias agostinianas de predestinação e, além disso, ele vai olhar e vai falar o seguinte, olha, não existe o livre-arbítrio também? Que era uma tese tomista? Se existe o livre-arbítrio, por que não a burguesia não pode praticar a usura? Olha como é que o cara faz, né? O Calvino vai pegar
a tese do Lutero, de reforma, né, os preceitos dos dois sacramentos, né, da supressão das imagens, né, do idioma nativo, da livre interpretação da Bíblia, enfim, essas coisas todas, mas aquilo que dois carinhas que pertenciam à Igreja Católica antes mesmo do Lutero, né, já começavam a pregar. Um a ideia de livre-arbítrio e o outro a ideia de predestinação. E, obviamente, a ideia de boas obras, como também um dos elementos para a salvação. E a ideia do livre-arbítrio vai justificar a prática da usura. E por isso que a gente vai ver um calvinismo sendo muito mais influente na Europa, né, e muito mais influente na burguesia do que o luteranismo. Né? O calvinismo vai dar moralidade ética e religiosa do capitalismo. É a partir do calvinismo que você tem toda a estruturação da moralidade ética e religiosa do sistema capitalista, a partir da permissão da prática da usura, uma vez que, se você tem o livre-arbítrio, você faz dele, né, do tempo, o que bem entender. Isso, obviamente, segundo, né, a teoria do Calvino. Mas, ao mesmo tempo, defendia uma moral extremamente rígida, né? O culto era muito próximo ao do luteranismo, um pouco mais simples, né? E tem um detalhe, a ideia de predestinação total. Você nasceu predestinado à riqueza. Você nasceu predestinado à salvação. Obviamente, você tem que trabalhar, e aí entra uma outra, né, um outro conceito do calvinismo que é muito utilizado, né, para basear a ideia da meritocracia, né, a ideia do trabalho justo, né, a ideia do trabalho contínuo, e esse trabalho ele é um dos elementos de confirmação da predestinação do indivíduo à riqueza. Ou seja, você tem porque você mereceu. Não bastou Deus lhe dar esse dom, você trabalhou firmemente. E aí entra aquela base, né, de toda meritocracia, né? Um indivíduo, se ele conseguir se esforçar, né, se ele se esforçar, se ele tentar, ele vai chegar em algum lugar. E acaba deixando de lado as condições socioculturais, né, e econômicas desse indivíduo. Então você vai ter uma ideia de predestinação. O indivíduo nasceu predestinado, ou seja, com um destino já previamente traçado por Deus. Isso acaba sendo muito utilizado, muito bem recebido por essa burguesia, né, que acaba adotando essa ideia toda da predestinação, do trabalho firme, honesto, como elemento de confirmação, e a salvação vai se dar pela predestinação, mas também pelas boas obras. Não adiantava só você ser predestinado, né, você também teria que executar boas obras, beleza? Esses calvinistas vão receber 3 nomezinhos. Na Inglaterra, eles vão ser chamados de puritanos. Na França, eles vão ser chamados de huguenotes. E na Escócia, vão ser chamados de presbiterianos. Beleza? Tranquilo? De novo, na Inglaterra são chamados de puritanos, inclusive é essa galera puritana que depois acaba sendo perseguida, né, especialmente lá na Reforma Anglicana, e foge, vem para os Estados Unidos, né, para as 13 colônias, né, especialmente os territórios do norte, e fundamentam, né, ali uma nova nação nesses princípios calvinistas, né. Na França vão ser chamados de huguenotes, e na Escócia vão ser chamados de presbiterianos. Beleza? Tranquilo? E aí o calvinismo vai ser de fato, né, todo o estabelecimento daquilo que nós conhecemos como moral, né, religiosa e econômica, a ética aí do protestantismo, a ética do capitalismo. Vai ser o calvinismo que vai estabelecer isso. Beleza? Tranquilo? E vamos para a terceira reforma, né? Que é a reforma, vamos dizer assim, que tem contornos peculiares, pessoais, extraconjugais, que vai ser a reforma anglicana. Galera, a reforma anglicana, diferentemente, né, da reforma luterana e da calvinista, que foi feita por religiosos, por estudiosos, a reforma anglicana vai ser feita por um rei. Que rei é esse? Rei Henrique VIII. Uma figura que aí cabe vocês, né, pesquisarem, darem uma googada aí, joga lá no Google, né, o Henrique VIII e as suas várias esposas, né, o porquê que ele acaba promovendo
a reforma anglicana? Para resumir, o rei Henrique VIII, né, queria queria separar da Catarina de Aragão, e então a sua esposa, porque acusava a Catarina de Aragão de não dar a ele um filho homem, né? Olha, enfim, que panaca, né? Queria casar com a sua amante, a Ana Bolena. Bem, obviamente, a Igreja Católica, como um dogma, o casamento tem que durar para sempre. Isso, pelo menos, né, a gente está falando aí lá do século XV e XVI. Obviamente, o rei Henrique VIII, como um rei e monarca absolutista, lembrando que nesse período a gente ainda não teve lá na Inglaterra a reforma religiosa, né? Eita caramba! As revoluções inglesas que implementaram as monarquias constitucionais, você ainda fala de uma monarquia absolutista, então o rei, ele concentra esses poderes. Aliás, o rei Henrique VIII vai ser o rei que incorpora de fato aquela história da teoria do direito divino dos reis, né, do acúmulo do poder espiritual com poder temporal. Bem, o rei Henrique VIII exige que o Papa, né, o Papa Clemente VII, anulasse o casamento dele com a Catarina de Aragão. O Papa, obviamente, né, e a Catarina muito católica, inclusive, falou, não, me recuso a fazer isso. Né? Bem, era tudo o que o rei absolutista, autoritário, despótico Henrique VIII queria. O que ele faz? Simples. Você não vai me conceder o meu divórcio? Eu vou romper com a igreja. Eu vou assinar um negocinho chamado Ato de Supremacia. Pelo Ato de Supremacia, ele anula a ideia do catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Ele rompe com a Igreja Católica, ele funda uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, que vai misturar um pouco, né, tanto do luteranismo, do calvinismo e do catolicismo, e nessa Igreja Anglicana, diz pra mim aí, quem seria o chefe religioso dessa igreja? Diz, peraí. Isso aí, ele mesmo, o próprio rei Henrique VIII. Olha que maravilha, galera! Que figuraça! E vai casar com Ana Bolena, depois vai casar com outras amantes, algumas ele separa, outras ele acaba matando, enfim, e no final de vida acaba retornando com a Catarina de Aragão, enfim, isso é um papo para outra hora, é um papo muito mais para a revista de fofoca. O ato de supremacia, além de anular a relação da Inglaterra com a Igreja Católica, né, além de instituir uma nova igreja onde esse chefe da igreja era o próprio monarca, vai instituir também a propriedade das terras da igreja pelo rei. E o rei vai distribuir essas terras para quem? Para a nobreza. Aliás, a nobreza vai apoiar o rei no intuito, né, de obter essas terras que pertenciam, né, essas terras que foram confiscadas da Igreja Católica, né, e que a nobreza tinha muito interesse nelas, né. O culto e a hierarquia dentro da Igreja Anglicana, né, são muito semelhantes ao catolicismo, né? Aquilo que eu falei para vocês, vai ser um misto aí de luteranismo, calvinismo e catolicismo. A autoridade do Papa não vai ser aceita e o latim, obviamente, vai ser abolido, vai ser adotado o inglês ali como, né, o idioma tanto das escrituras, né, da nova Bíblia, enfim, quanto dos cultos, tá? Vai ter essa fusão de elementos todas. E vai ser interessante porque, assim, de todas as reformas que a gente viu, é a única reforma que não tem um religioso como um indivíduo promotor, né, desse processo todo, divulgador de novas ideias, mas sim uma questão pessoal do rei Henrique VIII, que queria se separar. A Igreja Católica não concederia, obviamente, esse divórcio, ele simplesmente, por essa questão, ele rompe. Aí você fala, Rodrigo, mas caramba, poxa, o cara não... Um cara tosco, né? Pô, fazer um negócio desse. Galera, na época, você está falando de uma sociedade extremamente patriarcal, onde acreditava que somente os homens tinham condições de liderar. Né? E ele vislumbrava o futuro da Inglaterra. E ele, como rei absolutista, né, e vamos lembrar que na monarquia absolutista quase que se confunde o poder de Estado, quase que se confunde a imagem do país com a imagem do rei, ele pensava que, caramba, ele deveria ter a qualquer custo um filho homem, né? E nunca teve. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Entenderam as três reformas? A luterana,
calvinista e anglicana? Agora vamos falar rapidinho da Contra-Reforma Católica. Galera, a Contra-Reforma Católica vai ser justamente essa reação da Igreja Católica, né? A Igreja Católica percebe lá em 1545 que era necessário realizar algum tipo de movimento que desse uma oxigenada na Igreja. Nem que fosse para reafirmar os valores da Igreja Católica, mas havia necessidade. E aí você tem a convocação do famoso Concílio de Trento, né? Trento, cidade da Itália. Né? O concílio é uma espécie de conjunto de reuniões que são convocadas constantemente para promover esses debates. Né? Tanto é que o Concílio de Trento ele começa em 1545 e termina em 1563. E aí o Concílio de Trento ele vai servir, por exemplo, para punir os clérigos envolvidos em atos de corrupção, né? Para acabar com a ideia da venda das indulgências, para acabar com a venda das imagens sacras, para acabar com a venda dos cargos eclesiásticos. Vai ser, sobretudo, para reafirmar, olha o que eu estou falando, reafirmar os dogmas da Igreja Católica. E existia também um temor aí. Qual era o temor? A gente está num período, né, quando a gente está falando de século XVI, né, 15, 16, né, e início do 17, do processo de expansão marítima e comercial europeia, né, das grandes navegações. Então existia um temor muito forte da Igreja Católica que os novos locais descobertos, né, porque não foi descoberto coisa nenhuma, foi achado, porque já existiam, já tinham populações, enfim, isso é um papo para uma outra aula, mas esses novos locais de ocupação europeia não fossem católicos. Né? Existia uma disputa política nisso. Então o Concílio de Trento ele é convocado, né, como um mecanismo de tentar meio que... utilizar a palavra refundar a igreja é muito forte, mas de reafirmar os dogmas e, sobretudo, traçar uns novos rumos que a Igreja Católica deveria ter a partir desse momento. Né? Tanto é que vai ser lá no Concílio de Trento que vai se implementar a ideia da Companhia de Jesus, que foi uma companhia criada por um francês chamado Inácio de Loyola, que tinha como princípio fundamental, né, por um espanhol chamado Inácio de Loyola, que tinha como princípio fundamental catequizar. O que é catequizar, gente? É pegar aquele nativo e transformar num modelo europeu, ou seja, num modelo católico. Né? Nesse caso aí. Então a Companhia de Jesus vai ser o primeiro grande, vamos dizer assim, instrumento, né, criado ou articulado pela Contra-Reforma Católica com um grau de efetividade e que tinha, na verdade, um interesse político por trás. Qual é o interesse político? Evitar que esses novos locais se transformassem, por exemplo, em locais de protestantismo. Cara, olha para nós aqui, para a América, de uma forma geral, continente americano. Quando a gente olha, né, a América Central e a América do Sul é majoritariamente católica no processo de colonização. Hoje em dia a gente sabe que houve, né, já um avanço de outras religiões, de outras matrizes do cristianismo, né, lá do protestantismo, né, e as suas variações pentecostais e neopentecostais, enfim, presbiterianas e por aí vai. Na América do Norte que você vai ter muito mais, né, um avanço do protestantismo do que do catolicismo. Isso tem a ver com essas disputas, né, construídas a partir da expansão marítima e muito por ação da Companhia de Jesus, que atuou na América inteira. Inclusive, né, a Igreja Católica vai fazer reviver algo que existia lá na Idade Média. Vai fazer reviver tanto na Europa quanto na América, que é o Tribunal do Santo Ofício ou o Tribunal da Santa Inquisição. Lembrou do Tribunal do Santo Ofício da Santa Inquisição? Que é aquele tribunal que julgava as pessoas consideradas hereges? Lembrou, galera? Ou seja, aquele pessoal que era considerado um pecador, que era contra os princípios da Igreja Católica. Isso foi muito utilizado tanto na Europa quanto aqui na América, né? Com populações nativas, que se recusavam, por exemplo, ao processo de catequização. Né? E aí o que acontecia com essas pessoas no Tribunal do Santo Ofício? Bem, se elas sendo julgadas, né, infiéis ou heréis, elas eram punidas, inclusive, e aí a punição era instrumento de tortura, inclusive levando ao óbito, levando à morte dessas pessoas. Né? E é interessante a gente pensar
como é que teve muitas pessoas, tiveram muitas pessoas nesse período que se converteram ao catolicismo sem de fato professarem a fé de coração, mas muito mais para não morrerem, né, fruto aí das punições do Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição. Outro instrumentozinho utilizado pela Igreja Católica, criado nesse período, vai ser um índex, né? Um índice de livros proibidos, ou seja, uma série de livros, né, que a Igreja Católica proíbe por considerar contrário aos dogmas católicos, né? Obviamente eram livros que ou estavam ligados ao protestantismo ou eram livros, né, que eles consideravam de bruxaria. E aí, aliás, se chamar de bruxa, né, as mulheres principalmente sofreram muito, né, foram muito para o Tribunal do Santo Ofício, para o Tribunal da Santa Inquisição, por quaisquer motivos que fossem, né, eram tratadas como bruxas, né, e muitas delas queimadas vivas. Beleza? Então a Contra-Reforma vai ser justamente esse movimentozinho de reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. E essa reação, convocada a partir do Concílio de Trento, vai ter 3 principais instrumentos: o Tribunal do Santo Ofício, a Companhia de Jesus e o Índex. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. A gente está tentando aí mudar um pouco o formato dos vídeos para ficar o melhor possível para vocês nesse período da pandemia. Coração apertado de saudade. Tenho certeza que nos veremos em breve. Grande beijo, até a próxima.